Você estuda programação, provavelmente você já passou por uma situação na qual você estava estudando alguma coisa, talvez você estava lendo um livro ou assistindo um vídeo do YouTube, você estava aprendendo alguma coisa nova, você estava entendendo aquilo, você fazia sentido na sua cabeça e chegava numa parte que você tinha que fazer um exercício prático sobre aquilo. E, ok, você tentava sem fazer, sem olhar para o livro, fazer por sua conta, e você não conseguia. É como se você talvez não lembrasse do que você tinha estudado, ou talvez você nem tivesse aprendido o que você tinha estudado. Bom, isso já me aconteceu várias vezes. Eu estudo programação desde os 12 anos, hoje eu tenho 19, e eu tenho algumas teorias sobre isso e sobre como resolver isso. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Bom, em todo esse tempo estudando, eu consegui perceber duas coisas que me fazem aprender e eu não faço anotações, eu não faço nada disso, tá? Se você faz, tudo bem, não tem problema. Cada um tem seu jeito de estudar. Mas eu acredito que essas coisas, essas duas coisas que estão aqui na tela, tem que estar em todo método de estudos ou qualquer coisa assim. Porque, ao meu ver, sem isso você simplesmente não aprende. A primeira é a repetição, efetivamente repetir algumas vezes aquilo que você aprendeu, de forma que aquilo fique fixado em sua mente. E a outra é o significado. Essa eu acho que, inclusive, é a mais importante. Então, sobre essa parte da repetição, tem dois pontos aqui que eu acho importantes, que é que você deve repetir até você conseguir fazer aquilo completamente sozinho. Ou seja, enquanto você não consegue fazer aquilo sozinho, enquanto você precisa voltar no tutorial ou voltar no livro para entender o que está acontecendo, você não para de repetir. E uma vez que você consegue isso, ok, você tenta no dia seguinte repetir de novo, sem consultar nenhum material de estudo, nem nada assim. E se você conseguir, ok, você fechou a parte da repetição. Parabéns. Agora a gente entra na parte que eu considero mais importante, que é a do significado. A parte do significado é até que simples de explicar. É você fazer aquilo de forma que aquilo que você está fazendo não é um processo mecânico, não é um processo robótico, não é como se você estivesse numa linha de montagem só apertando parafuso. Você sabe o que você está fazendo, você sabe aonde você quer chegar, você sabe, você tem em mente qual que é o resultado final que você busca daquilo e você sabe por que que cada linha de código tá lá, você sabe o significado de cada linha de código. É como aquelas músicas que você escutava quando era menor e se você ouvir hoje, provavelmente você ainda vai lembrar boa parte da letra, ou seja, aquilo, você aprendeu aquilo. Aquilo ficou em sua mente. Por quê? Porque não era só uma letra que você tinha que decorar e manter em mente por uns dias e depois jogar fora. Claro, você teve que escutar aquela música várias vezes, você passou pelo processo da repetição, mas você também passou pelo processo do significado, porque aquela letra fazia sentido na sua cabeça. Aquilo contava uma história, aquilo te fazia lembrar de algo, alguma coisa tinha significado e por isso que você se lembra daquilo ainda hoje. Bom, para o código não é diferente. Se você não tentar entender o que cada linha de código está fazendo, você não vai entender o que está acontecendo no seu código. Você vai estar apertando um parafuso numa esteira que você não sabe o que vai ser o resultado final. Então, desse jeito, é óbvio que você não vai aprender, é óbvio que quando você for tentar fazer as coisas sozinho, você não vai conseguir, porque você nem entendeu o que você estava fazendo. Por isso que eu considero a parte do significado mais importante. E honestamente não é complicado, é só isso que eu falei. Tá, ok, agora como é que eu consigo entender o que aquilo tá me dizendo? Bom, é simples. Você vê o tutorial, você vê se a explicação que a pessoa tá falando faz sentido. Se fizer sentido pra você, ok, você já tá pegando o significado daquilo. Se não faz sentido pra você, bom, você tem acesso à internet, né? Você pode pesquisar, você pode entender o que aquilo faz. Você tem ChatGPT, você tem Stack Overflow, você tem um monte de lugares para buscar respostas para aquilo. Não precisa ser muito complicado não, tá? Pesquisar como que funciona, por exemplo, um console.log no JavaScript ou um print no Python já entra nessa parte de buscar significado, porque você está tentando entender como que aquilo funciona de verdade por baixo dos panos. Então, em resumo, para achar o significado, o que você tem que fazer é pesquisar e entender o que você pesquisou. É só isso. Uma vez que você faz essas duas coisas, você tem o significado daquilo em sua cabeça. E agora, provavelmente, você só vai ter que repetir isso por mais um tempo, até que aquilo faça total sentido em sua cabeça. E eu te garanto que uma vez que você repetir o suficiente para lembrar e entender o suficiente para que aquilo tenha significado em sua cabeça, você pode escrever, você pode tentar refazer aquilo depois de uma semana sem assistir tutorial, sem nem mexer com aquilo e você vai conseguir. Eu falo isso por experiência prática, é assim que funciona comigo. É assim que desde os 12 anos eu venho estudando programação e aprendendo coisas novas.